boa noite, boa tarde, né? Estamos aqui continuando o nosso Festival de Culturas Populares, Casarão das Artes. Estamos aqui com Darlan Conrad, né, o presidente da Fundação Casa de Cultura de Caeté, Thelma Barbosa, da DERC, Alberto Magno, nosso artista, né, músico, Getúlio Tal, assim que ele terminar de resolver as coisas dele, com o Paulo, né? Paulo vai falar também um pouco, tá online, né? E vamos começar aqui primeiro, né? Falando sobre música de Caeté, sobre os artistas de Caeté, os movimentos, né? Musicais na cidade. Eu assim, vamos começar aqui com Rock Day, né? Que eu acho uma iniciativa, né? Um evento que ganhou força e consolidou, né? Eu acho que dentro da política cultural de Caeté, eu acho que é algo muito concreto e eu gosto muito, né? Da participação do Rock Day, diversas bandas, diversos artistas. Eu gostaria que o idealizador, né, desse evento, o Darlan, falasse um pouco sobre isso para a gente. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Josélio e a todos os organizadores deste evento. É uma oportunidade maravilhosa estar podendo participar e falar um pouquinho do Caeté Rock Day, né? O Caeté Rock Day surgiu em 2017, a princípio, como o próprio nome fala, Caeté Rock Day, o dia do rock, né, em Caeté, surgiu com a ideia de homenagear ao Dia Mundial do Rock, né, e a primeira edição aconteceu justamente no Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho, foi apenas um dia. Na ocasião tivemos 3 bandas, uma banda da cidade, foi um combinado entre os músicos da cidade, Thiago Brito, o Henrique Ratão, o Braulinho, né, alguns músicos da cidade. No ano seguinte, o evento já tomou um corpo um pouco maior. Nós montamos um palco um pouco maior ali próximo à igreja. Tivemos a honra da participação também do reencontro do Quarto Dimensão, do Tatar, né, que está junto com a gente aqui nesse evento. Foi super bacana. Tivemos a Tríade e outros artistas, outras bandas da cidade que foram surgindo no decorrer dos anos. E assim, posteriormente, até tivemos uma parada de 2 anos, né, devido à pandemia, e voltamos em 2022, já com o retorno dos eventos, e nisso o evento já estava consolidado e acabou crescendo em questão de estrutura, em questão da programação, 3 dias, 9, 10 bandas, aí já começamos a incorporar também encontro de carros antigos, trilhão noturno, né? Tivemos até maratona, enfim. E esse ano, o que eu sentia que faltava, porque a gente colocava as bandas locais, mas alguns outros artistas que não tinham banda, tocam em barzinhos, também gostariam de participar. A gente acabou criando o Karaokê Band, né? Assim nós chamamos, que nada mais era que um concurso de calouros, onde o vencedor, além de ganhar uma aula de canto, né, lá na Grace Music, uma guitarra, e também o direito a participar no ano que vem, está na programação com cachê, né? E assim foi feito. A Cristiane e a Cris Ribeiro acabou ganhando esse ano. Tivemos também encontro de bateristas, tivemos o Karaokê Kids também, né, para envolver as crianças. E enfim, e para o ano que vem a gente está com outras ideias para ampliar ainda mais o evento, não somente na questão de qualidade de banda, na qualidade do evento, mas também na participação popular. Isso. O segundo palco ele surgiu em Não, mentira. O segundo palco foi esse ano. Foi esse ano, por que surgiu?
porque a gente tinha que colocar a programação começando muito cedo, para a gente dar conta de todo mundo tocar. E tinham algumas bandas que tocavam para pouco público, né? Então, com esse segundo palco, era para otimizar o tempo. Então, enquanto uma banda estava tocando, a outra já estava preparada, né? Já tinha ali se preparado, e assim que acabou o show, a outra já começava. Então, com isso, todas as bandas conseguiram se apresentar com um público considerável. Tudo bem. O Josélio, o rock dentro da ampla gama, né, de gêneros da música, né? Ele tem um destaque muito grande, ele está aí há 70 anos, e parece que agora eles querem ter uma iniciativa de tornar o rock como patrimônio imaterial. Acho que o Paulo Atos vai falar um pouquinho disso aí com a gente. Ele está online, né? Ele vai começar a falar. Fala um pouco aí, Paulo. Que ideia que é? E aí, galera, boa tarde. É uma honra estar participando aqui, representando o Setorial Cultura Rock Brasil, né? A gente iniciou o Setorial Cultura Rock no Distrito Federal, mas em 2023 a gente conseguiu fazer a conferência do rock, que foi inédito, o nacional, né? E nessa perspectiva, a gente foi deliberando e somando com outros estados. Então, hoje a gente tem várias representatividades, inclusive aí em Minas, eu esqueci o nome do brother agora, mas a gente tem representatividade no Brasil todo. E com essa ideia de Brasília, capital do rock, né, nós conseguimos criar o rock como patrimônio cultural imaterial no Distrito Federal, tá? Por meio de uma lei, tendo em vista que ainda está em tramitação, porque por uma lei de legislativo, e isso é de poder executivo, mas acabou que essa lei serviu para a gente montar o dossiê e hoje apresentar junto à Subsecretaria do Patrimônio Cultural, né, que é a SUPAC, aqui da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, e nisso a gente realmente entrar no livro de memória, né. Então, nessa perspectiva, a gente já conseguiu agora também o Dia do Rock Brasileiro, que é 27 de março, que é o dia do nascimento do Renato Russo, e a gente foi ampliando a ideia para nível nacional. Então, vamos lá, questão de nível nacional. Eu fui o autor da minuta, né, onde foi apresentada essa minuta para a deputada federal Érica Cocai, onde a gente relata a história do rock, que agora está nas casas aí do beirando já aos 75 anos, e nessa perspectiva, eu fiz um trabalho de pesquisa, onde a gente aborda 16 elementos que dialogam com o rock, porque uma coisa é a gente falar do rock como música, mas uma coisa que a gente vem defendendo é que o rock não é o rock musical, é a cultura rock. Por que isso? Porque o rock, ele é transversal, e nisso a gente tem representatividade dentro do rock, nos esportes radicais, no motociclismo, a gente nos games, inclusive batemos recorde mundial, inclusive no Brasil, de músicas rock usadas em games, né? O rock na moda, o rock na literatura, o rock no cinema, que a gente tem, então, ou seja, a gente tem vários comprobatórios dessa transversalidade. Então, eu achei pertinente fazer um trabalho de pesquisa antes de apresentar a minuta, que está tramitando lá na Câmara, já, se eu não me engano, já está na CCJ, e a relatora é a Benedita da Silva, né, deputada federal do Rio de Janeiro, nessa perspectiva para reconhecer o rock como cultura nacional. Paulo, mas não é patrimônio cultural? Não. Do Brasil? Não. Imaterial? Não. A gente pode ser até patrimônio cultural do Brasil, mas não carregando a legendazinha imaterial. Por que isso? Por questões de temporariedade. Então, eu tive recentemente no programa de TV que a gente faz aqui do projeto Samba Barroque, né, que é um outro adendo que a gente tem, junto com o setorial. E eu entrevistei o presidente do IPAM, o Leandro Graz. E nessa perspectiva, Leandro Graz, ele ressalta, né, em várias reuniões, inclusive na TV, ele ressalta que tem essa questão, de acordo com a legislação, né, do patrimônio,
tem essa questão do temporal. Só que, assim, eu até fiz um histórico para ele sobre Nora Ney, né, que uma mulher brasileira que cantou o primeiro rock no Brasil foi uma mulher, lá em 1950. Só que Nora Ney, ela canta em inglês, né? Então, por conta de um filme que ela foi fazer e foi chamada para fazer essa trilha sonora, e nessa perspectiva, ela era uma sambista e tomou gosto pelo rock, até um tempo, aí depois voltou para o samba. Mas a gente teve um cara que foi o primeiro cara que cantou rock nacional, em português mesmo, que se chama Calbi Peixoto. Então eu fiz essa defesa junto a ele, aí Calbi, ele já vem ali mais ou menos em 55, né? E aí eu fiz essa defesa, cara, foi muito legal, porque ele olhou para mim e falou assim, não está muito longe da gente reconhecer mesmo o rock nacional como patrimônio cultural e material. Opa, abriu um leque, né? E nessa perspectiva, a gente está dialogando com o IFAM, mas tudo que a gente for fazer agora de lei, que já tem algumas leis municipais, né, estaduais aí, e a nossa ideia é montar todo esse dossiê, como a gente fez aqui no Distrito Federal, mas agora falando no âmbito nacional, montar esse dossiê e dar uma entrada no IFAM, né, porque não adianta a gente jogar essa bola para os técnicos de lá, porque eles não têm pessoal, é igual aqui no Distrito Federal, ou seja, a gente está fazendo o trabalho que seria dos profissionais da secretaria ligada ao patrimônio. E eu acho isso muito bacana, porque a gente vai tomando gosto e fica um trabalho de pertencimento, né? Não adianta a gente jogar para o cara mestrado, doutorado, que às vezes não tem o gosto pelo rock, não teria a vontade de fazer o que a gente está fazendo. Então essa é a nossa causa, a nossa luta, e, inclusive os benefícios disso já começou a aparecer, aqui inclusive no Distrito Federal, que agora a gente quer ampliar, que é a PENAB. Então, pela primeira vez, agora a gente teve no edital da Lei Aldir Blanc uma linha voltada para o rock, né? Foram 500 mil para 5 projetos, mas houve alguns projetos que eu acho que não passaram, ou algumas sobras, ou alguma coisa nesse sentido, acabou atendendo 11 projetos voltados com a linha rock, com a linguagem rock. Ou seja, isso, além de ser uma questão desse reconhecimento, porque o rock brasileiro é o que eu defendo. Ele tem uma identidade própria. Apesar da gente falar, muita gente fala, mas o rock, ele é americano. Eu falei, não, nós temos uma especificidade muito grande, porque o rock nosso aqui, ele dialoga com uma banda paraibana lá, Baião de Doido, que faz a pegada do hardcore com o baião, como o próprio Raul Seixas fez várias coisas ali, mesclada inclusive com baião também. Aí vocês pegam Chico Sainz com a Nação Zumbi, que já vem o maracatu, enfim, Charlie Brown com aquela coisa do skate e tal, e tudo isso faz parte de uma defesa. O Sepultura, que fez a linguagem da música da capoeira com o thrash metal, e isso é que foi me dando embasamento para eu poder fazer essa defesa dessa qualidade e especificidade que o rock nacional tem. Os próprios gringos, desculpe o termo que eu uso, eles pagam pau para nós lá, porque eles gostam muito do rock nacional. Porque agora, recentemente, a banda Cabelos Duros e a RD, que comemorou 40 anos, que são bandas daqui do Distrito Federal, fizeram uma turnê na Europa, passaram pela Rússia, Finlândia, cara, e aonde chega, em qualquer canto do mundo que você sempre vai ter alguém falando desse rock nacional e que Brasília é o capital do rock. Então, eu acho que isso é um embasamento, um argumento muito bacana. Eu vi falando aí sobre o Dia Mundial do Rock. É outra coisa que eu fiz uma defesa, e isso está no documento junto, que a gente está apresentando lá para a deputada Érica Cocai. Eu não sei se vocês sabem, teve uma sessão solene aqui na Câmara Federal, em homenagem ao Dia Mundial do Rock. Essa sessão solene, cara, pela primeira vez eu não estou do lado de fora do Congresso protestando, a gente estava, a galera do rock lá do lado de dentro, sendo homenageado. Isso foi inédito, né? E dentro dessa defesa eu falo sobre a questão do surgimento do Dia Mundial do Rock, e nas minhas falas, nos meus programas que eu faço, palestras, enfim, é de que o Brasil é muito louco. Ele é o único
país do mundo que tem o Dia Mundial do Rock. Como assim, Paulo, mundial? Aí eu cito, né, a história da Live Wave, que teve o Phil Collins, mais seu baterista, que provocou toda aquela situação do Dia Mundial do Rock, só que a galera meio que acabou, né? Mas tinha 2 brasileiros importantes lá. A importância da rádio, por exemplo, que foi a Rádio Kiss FM e a 98.8, se eu não me engano, FM, que é o Kid Vinil, inclusive, eu acho que era dessa rádio. E aí, esses caras voltam para o Brasil e decretam que ali, dia 13, é o Dia Mundial do Rock. E isso aqui pegou. E pegou. Ah, Paulo, mas nos outros países não tem os seus dias do rock? Tem, e são municipais, estaduais. Mas mundial, que carrega essa linguagem mundial, é especificamente o Brasil. Isso muitos gringos reconhecem. Então, eu acredito que quando a gente faz essas defesas, e a gente cria essa ideia da questão da importância desse reconhecimento como culturas, que seja nacional, que seja patrimônio cultural imaterial, a gente tem isso como uma questão de reconhecimento, mas uma questão de políticas públicas também, onde, por exemplo, a gente acha que tem que ter editais específicos, né? Aqui em Brasília, o último edital que a gente teve específico do Rock Fora agora, da PENAB, foi em 2015, que foi o Rock Ecologia. E assim, a gente sempre está com o pires na mão. O próprio Fundo de Apoio à Cultura, que nos estados, todos os estados têm, inclusive aí você deve usar outro termo, que aqui é FAC, Fundo de Apoio à Cultura, a gente não tem um edital, uma linha específica para isso. Então a gente está batalhando, como o pessoal do hip hop também está trabalhando isso. Eles, inclusive, fizeram 50 anos. Eles estão na frente da gente, porque a gente moscou, a gente deu uma vacilada aí. Apesar do trabalho vir sendo feito desde 2015, mas eu acho que aí aquela coisa do esfriamento, da questão do roqueiro também, às vezes, não querer se envolver muito nas questões políticas, que esse conflito de que é política pública e o que é política partidária. Então, a gente vem fazendo um trabalho formiguinha também, até com isso, para as pessoas entenderem que a gente está falando de políticas públicas culturais e não política pública partidária. E assim, o hip hop tinha uma resistência, mas abriu o leque. Nós tínhamos uma resistência, mas estamos abrindo o leque. E assim a gente pretende abranger isso numa linguagem nacional, como a gente está aqui hoje, inclusive eu, né, representando o Setorial Cultura Rock Brasil, e também sou fundador do Festival Samamba Rock, que acontece aqui em Brasília há 27 anos, e trabalhei 8 anos na área do patrimônio na Secretaria de Cultura. Então, eu tenho um pouco mais de conhecimento, por isso que eu fui escolhido, com essa questão do patrimônio cultural, porque eu trabalhei no setor. E estou trazendo a minha experiência para dentro do setorial e dividindo com todos nós aqui. É isso. Ô, Paulo, muito obrigado por sua fala. Eu acho que muito importante nessa troca, né, de conhecimento, essa iniciativa também de promover a cultura rock, a patrimônio, né, histórico, nacional ou local, né, no seu caso. Mas parece que vai ser nacional, o projeto de lei é nacional, né, na Câmara Federal. Trazendo essas informações aqui para a gente, a nível local, né, por exemplo, a PENAB, né, incluir, né, o rock aqui dentro de algum eixo, né, da PENAB aqui local, né, muito importante, com uma música de forma, né, mais ampla também. Nós vamos continuar o papo aqui, Paulo, e vamos pedir sua intervenção de vez em quando aí, tá bom? Continue ligado na gente aí. Abraço, obrigado, hein? Valeu. Ô, gente, agora o Darlan falou sobre a questão do Rock Day, né? E eu queria assim, que alguém falasse sobre o que vocês pensam do universo musical de Caeté. Não, a Magnolia entrou aqui agora, além de baterista, ela vai falar também da trilha aqui da Gaudiana também, né? Do quem fez e essa coisa toda. Né? Alberto, quer falar sobre o panorama musical local? Getúlio? Vamos lá, Getúlio, manda ver. É para falar bem ou para falar mal? Fala a verdade, já chega. Bom, eu começo falando que
de todas as minhas andanças, uma coisa que me impressiona muito em Caeté é, em cada quarteirão que você anda, você vê alguém com talento artístico, com dom artístico, principalmente na música. Você conversa com um cara aqui do lado, daí a pouco ele toca trompete. Você conversa com o outro na outra esquina, ele toca trombone. Na outra, 2, 3 tocam violão. E é difícil a gente ver tanta gente com tanto talento e com tanta dificuldade de mostrar mesmo esse talento. As iniciativas que tem do poder público e tudo mais são boas, traz um alento para a gente, mas, ao mesmo tempo, a gente está diante de um desafio, assim, porque muita gente quer se amostrar com o talento que tem e, às vezes, não consegue ter esse espaço, né? Porque é próprio do meio mesmo. Às vezes a pessoa também ela tem o talento e só o talento, não tem aquela coisa de querer se profissionalizar. Não sei se a palavra seria se profissionalizar, não, mas tem uma outra iniciativa, além do tocar o próprio instrumento, assim, para poder ter esse espaço, para ir conquistando esse espaço. Aproveitando que você falou aqui a questão do Rock Day, já foi falado, é um evento que está consolidado na cidade, não vou criticar, né? Não tem nada para criticar, pelo contrário, vou em todos, e eu até gostaria de trazer aqui uma menção honrosa, um elogio, porque Caeté está sempre representada. E quando os músicos de Caeté sobem ao palco, eles representam muito bem a pegada do rock and roll e a pegada de Caeté. De forma particular, eu participo mais para dar público para os artistas da cidade. Até porque a maioria, a gente tem uma relação, tem uma afinidade e tudo. Então, acho que o caminho está bem trilhado, ele pode melhorar, e o que já está bom, né? Ele pode melhorar e pode ser mais abrangente, inclusive abordando outras vertentes da música que a gente tem aqui na cidade. Acho que é só isso. É isso, Getúlio. A Caeté tem uma história musical, né? Que nós estávamos aqui assistindo ao vídeo aqui do Quarta Dimensão, né? Fantástico, né? A banda de Caeté, gravada na MTV, né? Muito bacana. O Alberto conhece bem dessa trajetória deles. Os músicos, até os músicos das corporações musicais, nós temos aqui 4 bandas de música, uma com 300 anos, que é a banda de Morro Vermelho, né? Nós temos uma tradição musical muito forte e a gente tem que lutar por isso, para manter essa cultura, né? Nossa cidade, nossos músicos, dar suporte, ter projetos, né, editais que fomentem, né, a manutenção desse quadro e melhore, né, novos artistas, né, tá aqui o Beto, né, nosso representante aqui, né, em nível assim, estadual, nacional, tocou com artistas renomados, né, do Brasil. A gente tem que continuar fazendo esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, as dificuldades existem, né? Agora, assim, eu gostaria muito que o Beto falasse um pouco, Beto. Sim, você falasse um pouco sobre essa questão musical, panorama, as dificuldades e seu trabalho também junto aqui com a Thelma, nessa manifestação, né, cultural secular lá do Morro Vermelho, Luar, da Irmandade do Rosário. Então, eu fico meio sem jeito de falar do panorama de Caeté, porque meio que eu não trabalho aqui mais, assim, já tem um tempo, então eu fico meio deslocado para falar desse assunto do mercado aqui, né? O que eu tenho observado, não só em Caeté, mas a mudança do perfil da onde o músico trabalhava. A gente estava até falando sobre o carnaval, né? Como que mudou tudo, não só em Caeté, em BH. Hoje eu percebo que as casas noturnas estão extintas.
99% do trabalho do músico hoje vem de iniciativa privada, a gente chama do corporativo, né? Festa de casamento, festa de 15 anos. Não tem mais casa noturna para tocar. O mercado de aula também foi demolido assim, com esse lance da internet, né? Na verdade, ele mudou. Então, a nível nacional, e eu acho que Caeté deve acontecer isso também, o meio do músico ganhar grana mudou muito. A gente estava falando dos carnavais de interior, Caeté esse ano passado até melhorou. Mas com esse lance dos bloquinhos de BH, como que foi? Não falo ruim, mas mudou o carnaval. Antigamente tinha um carnaval no interior muito forte. Eu já contava com a grana do carnaval. E veio esse lance o carnaval e o Réveillon era o meu 13º. E agora com esse lance mudou. Agora o carnaval foi para BH. E eu percebi que mudou muito o perfil do músico trabalhar. Mudou muito. E a outra pergunta foi sobre... do Aluá. Então, eu já tinha falado um pouquinho antes, né? A Thelma me procurou para fazer as partituras desse projeto. Eu fiquei muito feliz, porque é um trabalho extremamente qualificado. Nem todo músico tem essa manha de fazer transcrição. E na minha concepção, foi um trabalho de muita responsabilidade. Está escrevendo músicas aí com mais de 100 anos, né? 300. Imagina você transcrever músicas de 300 anos. Então, eu levei muito a sério e quis ser o mais detalhista possível, escrever nota por nota da percussão. Quando eu não entendi, tinha áudio que chegava para mim que tinha galinha no fundo. E eu tentei ser o mais correto. Thelma, pede para gravar de novo aí. Tá até aqui as partituras, né? É o primeiro dia que eu vejo elas impressas, eu não tinha visto elas impressas. E o meu programa lá, ele executa as músicas, eu mandava para a Thelma, Thelma, para tudo que você está fazendo, né? Confere, escuta, porque isso daí é para eternidade. É o que todo registro que o músico faz, eu toco há muitos anos, mas ninguém aqui nunca viu, ou não sabe. Não é o show que vai me entre aspas, é a obra. O Ferreira, se não me engano, era o Ferreira Goulart, falava isso. Morre o cupim, morre o que te critica, morre, mas a obra fica. Então, esse trabalho é fundamental para deixar esse registro da obra tão importante para outras gerações, né? Não é isso? Isso aí, Alberto. Acho que a Thelma pode complementar a sua fala aqui, né? Que ela participou do meu trabalho e sabe também as dificuldades e peculiaridades e as coisas boas também desse trabalho. Foi muito bacana, porque acabou, né, indo para o acervo municipal. Então, continuo aqui, gente. Terceiro eixo. Eu acho que assim, deu para perceber que foi um processo, né, um projeto com um processo completo, né, dentro do audiovisual, dentro da literatura e dentro da música, né? Então, voltando nessa questão aí das partituras, eu tive que fazer uma pesquisa de pessoas, né, assim, envolvidas com a música, pedi aqui referências, inclusive Getúlio foi um que me deu referência, né, do Alberto, outras pessoas também, e eu procurei o Alberto nessa intenção de que saísse um trabalho perfeito, e saiu um trabalho perfeito. Então, assim, são 8 músicas, né, a gente pode, espero que a gente consiga fazer outras, né, porque não são só essas, mas o projeto contemplou 8, né, e eu acho que foi um pontapé inicial, né, Darlan? Ele acompanhou também o processo do Compac, né, participou, e foi um pontapé para chamar atenção para essa manifestação cultural, mas cabe mais coisas, né? E o Alberto foi, assim, a perfeição na questão da transcrição para as partituras, porque ele não deixava passar assim, tão... Ele falava, tá errado. Thelma, escuta, eu não entendo,
Aí eu falava, meu Deus, para mim tá certo. Ele, não, tá errado. Fala de novo com o povo. Aí gravava de novo, mas ficou. Então, assim, quando vocês ouvirem a música e ouvirem a gravação dele, já passando para a partitura, vocês vão perceber que a gente não consegue ver diferenças, né, de percepção auditiva ali, no caso, né? Até ficou muito bom. Então, eu só tenho a agradecer mesmo o processo todo, né, finalizando, e espero que a gente continue trabalhando, né, Darlan? Nós todos aqui trabalhamos em torno da cultura e da preservação dessas coisas e dos novos acontecimentos. O depoimento que eu dou aqui, que para mim a melhor festa de Caeté é o Rock Day, né? Não, acho que eu só perdi um porque eu precisei viajar, mas ficaram mandando imagem para mim, para me tentar. Lá, e eu, ai meu Deus, estou perdendo. Então, assim, eu continuo achando, né, tem que parabenizar o Darlan, sempre parabenizo pela festa, que é muito organizada, é muito bacana, muito selecionada, né? A banda aí desse ano do Charlie Brown, Uai, né? É Uai. Aí, assim, eu achei sensacional, não conhecia, gostei demais. E só tenho a agradecer mesmo, né? O Getúlio pelo som que ele faz nas noites, nas festas que a gente tem juntos aí, por aí, sou fã mesmo. A Magnólia, com a bateria dela, que eu acho assim, sensacional, uma mulher na bateria, né, gente? Vamos, convenhamos. E o Alberto, já falei, Vanderlei não toca música, instrumento nenhum não, mas é uma pessoa bacana para acompanhar isso. É isso, gente. Obrigada. Pode falar, Darlan. Ô, Vanderlei, pedir licença para complementar aqui, depois das falas dos músicos Getúlio e Alberto, queria complementar, fora do Rock Day, né? Assim, como presidente da Fundação Caixa de Cultura, dizer que esse ano nós temos um maestro, né, como funcionário da secretaria, que é o Fernando Nascimento, Fernando Marreco, né, popularmente chamado, na qual ele faz um trabalho nas escolas, no ensino regular, já preparando essas crianças para que elas possam ser encaminhadas para as bandas de músicas da cidade e também para a escola, a orquestra, né, que iremos formar daqui a um tempo. Ainda não conseguimos adquirir os instrumentos, está em fase de aquisição, e para o ano que vem, porque esse ano nós estamos trabalhando com o orçamento da gestão passada, então, para o ano que vem, a gente vai fazer algumas reformas administrativas na Fundação Caixa de Cultura, na qual serão criados alguns cargos de professores, né, de instrumentos de violino, violoncelo, na qual essas crianças, a partir de 9 anos de idade, já vão estar sendo inseridas nisso aí. Né? Então, para isso, o Fernando já está fazendo esse trabalho nas escolas, né, para que a criança já possa chegar mais preparada para já mais rapidamente pegar os instrumentos, correto? E também para os músicos já formados da cidade, a gente quer também preparar um espaço para aperfeiçoamento. Inclusive, uma das ideias que eu tive foi até mesmo o projeto do Alberto. O Alberto, se eu não me engano, foi da Lei Paulo Gustavo, né? Que foi da Lei Paulo Gustavo, correto? Na qual tivemos alguns professores que fizeram alguns workshops, que foi um sucesso. Eu, infelizmente, não pude participar, que eu tive show no dia, mas eu acho importante que a gente não dê apenas oportunidade para que os artistas possam apresentar, mas que eles também tenham oportunidade de estar aprimorando, né, tanto a questão como cantor, como instrumentista, mas também como artista, comportamento em cima de palco, né? São workshops como esse que a gente quer ofertar para os artistas da cidade, para que, quando a oportunidade surgir, eles possam aproveitar de melhor maneira. Ok, Darlan. Fala alguma coisa, Getúlio? Só um comentário que eu achei bacana de fazer, é que já há muito tempo, a gente, quando fala assim, vai ter uma festa de rock, aí o povo, que bando de gente louca que sai quebrando tudo e não sei o quê, e todo mundo se drogando. E aí você vai no Rock Day de Caeté, você tem lá o vovô roqueiro, que está lá com o netinho, você não vê uma briga, você não vê um empurrão,
aí um roqueiro pisa no pé do outro, ô, meu irmão, me perdoa, me desculpa, não sei o quê, e tal. Então, assim, é uma festa muito ordeira, muito bem organizada, que dá muito gosto de participar. Com relação à crítica que eu falei, assim, eu posso criticar? Vou criticar, podia ser 3, 4 dias, 2 dias só tá pouco. São 3, mas podia ser mais, fazer 4, 5 dias, porque é uma festa muito boa, de verdade. Ô, gente, vamos prosseguir aqui. Magnólia, ela vai falar um pouco agora. Magnólia, baterista, Casarão das Artes, ela é produtora aí da animação Galdina. Ela fala um pouco sobre a criação da trilha sonora da animação. Fala aí, Magnólia. Bom, antes de falar da criação das músicas da Galdina, eu quero agradecer também o Darlan, né, pelo Rock Day, que eu participei esse ano no encontro de bateristas, que eu achei fantástico. Eu queria que tivesse todo mês. Né, e eu espero que tenha bem mais vezes. Bom, mas a questão da Galdina, eu queria deixar, né, bem frisado que a gente tentou convidar, assim, incluir vários músicos da cidade, né, para estar fazendo a trilha sonora. Então, a gente teve a participação da Nicole Ramos, que toca violoncelo. Ela atualmente mora em Belo Horizonte, mas ela é aqui da cidade. Ela fez uma parte da trilha para a gente, criou uma música. Né? Tivemos também o David, que é do hip hop, então ele fez também uma rima, né, da Galdina. E depois a gente incluiu, como ele fez só a rimazinha pequenininha, curtinha, tipo uma letra da música, só assim, a letra da rima, né? A gente acabou usando inteligência artificial e criamos uma música com a letra dele para complementar. Então, teve essa parte dele também. Tivemos uma parte de uma gravação do Carnacatu, então, também no desenho, participação do Carnacatu, participação também da banda Santa Cecília, que na época, há um tempo atrás, parece que o maestro é tio do Marcelo Ramos, que fez a animação para a gente. Então, ele já tinha uma gravação, pediu permissão, né? Isso, e aí utilizou também, né, essa parte, né, da música. A gente teve a participação do Panofa, que não é música, né, mas ele é o ícone da cidade, o áudio da voz dele, né, que todo mundo conhece, né. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais ninguém. Acho que não. Espero que não. Mas a gente teve também, assim, os convites, né, que ainda estão em abertos para o próximo episódio, que foram músicos que não tiveram condição de participar no momento, né, que foi o Alberto, que foi convidado para estar participando, e a Rivotril, a banda Rivotril. Então, a Rivotril, inclusive, eu conversei com o Teteu essa semana, e a gente está com a possibilidade da música da Galdina, que foi criada com o rock da Galdina, né, que é o tema, que foi criado com inteligência artificial, da Rivotril gravar para a gente. Então, vamos ver aí, pode ser que venha a dar certo essa ideia, e de qualquer forma a gente, né, mantém o convite para o próximo episódio, eles estarem fazendo parte. E se eu tiver esquecido de alguém, eu vou falar de novo. Bom, e eu quero agradecer, aproveitar que eu estou aqui com o microfone, né? E agradecer, a gente teve um presente, né, da Aritana, para poder estar colocando aqui no evento, a pipoca e o salgadinho. Isso. Então, a gente tem também o amendoim do Adelmo, que é aqui da cidade. A gente queria colocar bolinho de feijão, né? Da Dona Madalena, mas ela infelizmente não pôde fazer para a gente, para essa data. Temos o aluá do Dona Vera, né, que ela enviou para a gente com muito carinho. Então, a gente quer agradecer, né, todos esses artistas, né, também,
da gastronomia, vamos dizer assim, né, da cidade, que estão aqui presentes dessa forma aqui no nosso evento. Bacana, Magnólia. Fazer dar uma sugestão aqui, porque o Darlan que é do Poder Público Municipal e está lá o Paulo, né, com esse movimento de cultura rock. Qual a possibilidade, Darlan, desse movimento ser abraçado aqui pelo governo local, né, projeto de lei, essa coisa toda? Ô Paulo, manda seu recado aí que o Darlan vai falar depois. Um abraço. Tá, beleza. Até porque eu mandei um feed aí que o meu celular tá descarregando, pode ser que caia a qualquer momento aqui, tá? Mas assim, eu acredito, dando um feed, assim, como a gente está dialogando com todos os estados da federação, muita coisa a gente vem dando suporte de documentos que a gente gera aqui que pode virar espelho para os seus municípios, tá? Então, a gente já deu uns feedback aí para uma galera bacana, e eu acredito que quando a gente também dialogar de forma a nível nacional, como está tramitando na Câmara Federal, aí a abrangência é melhor ainda, né? Porque até então as discussões estavam muito aqui no Distrito Federal, né, onde a gente mora, mas aí a gente quer passar todas essas bagagens, experiências, inclusive para o município aí de vocês, que vocês possam também, de certa forma, utilizar de algumas dessas minutas, como a gente já colocou lá no grupo do Setorial Cultura Rock Brasil, dando um suporte para o pessoal lá do Norte também, né, de algumas demandas que estavam acontecendo lá, e a gente vai dando esse suporte. Então, o setorial, ele tem esse viés de trabalhar coletivamente. Eu acredito que não só atrelado ao rock, mas eu acho que a gente tem o viés também de trabalhar com as linguagens musicais, né? Eu costumo dizer que o rock, ele consegue dialogar com outros elementos. O problema é essa visão que às vezes tem, que a galera é muito doida, que não sei o quê. A mesma coisa, cara, vocês fazem aí o rock do dia D aí, é o dia do rock, como é que é o nome do projeto? Rock Day. Rock Day. Então, as mesmas coisas que vocês passam aí, a gente passa aqui. E aí é muito massa quando a gente quebra esses paradigmas, quando tá lá nas fotos, nos vídeos, quando a gente vê o senhor de idade, o pai de família com as crianças. Cara, isso é que a gente vem quebrando, porque eu acho que já mudou muito daquilo que era dos anos 90 para a atualidade. Eu acho que a gente tem que continuar quebrando isso e dar a entender que é um espaço para todos. E também dialogando com outros estilos musicais, né? Lógico, nem todos cabem, mas eu acho que cabe a gente, aqui em Brasília a gente é muito um lance com hip hop, então eu acredito que essa pegada deve ser resgatada, que eu acho que em algum momento se perderam, e eu acho que os festivais têm os específicos, mas tem uma hora que também tem um grande encontro dessas linguagens, como o Ari do Ferroc, né, aqui da Ceilândia, que é uma cidade satélite, ele fez agora o meio-dia em ponto, e ele conseguiu juntar a orquestra de sanfona, a orquestra de violeiro, com, por exemplo, com a galera do Garotos Podres, sabe? Ou então no dia que teve cólera. Aí você fala, caraca, isso é viável. É viável. Eu acho que é isso. O Brasil, ele tem a sua marca de movimentação cultural, que foge um pouco desses conceitos europeus, e enfim. E aí, galera, então é só para dizer também que, pô, uma satisfação ter sido convidado a participar, Marcos. Espero que a gente continue aqui somando e contribuindo dentro desses elementos aí, que a gente possa contribuir de uma forma ampla. Obrigado, é isso, Paulo. galera. Eu finalizei. Obrigado, hein, Paulo. Gente, agora eu... Vamos tocar o vídeo do Luar agora, gente? Vamos lá. Ô, Paulo, muito obrigado, hein? Um grande abraço. Mantenha contato. Ô, Luar Dendê, ô, Luar Dendê, mandei fazer pra nós beber. Ô, Luar Dendê, ô, Luar Dendê, ô, Luar Dendê.
Meu nome é Alberto Magno, sou músico, baixista, produtor musical, compositor, nascido e criado na cidade de Caeté. Estou aqui para fazer um depoimento. Eu recebi um convite da Thelma para poder participar do projeto que teve subsídios da Lei Aldir Blanc. Minha função foi fazer a transcrição, escrever as partituras das músicas do Aluá e a Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Eu confesso que, primeiramente, eu fiquei muito feliz pelo convite, e assim que a Thelma foi mandando as músicas, eu fui ficando bastante emocionado de ver tanta cultura que foi repassada em décadas de pai para filho. E eu fui ouvindo os áudios aqui, foi me emocionando, achei muito legal, me senti muito lisonjeado e com muita responsabilidade de participar de um projeto dessa magnitude. Afinal, a gente está tratando de uma cultura secular e são músicas que refletem a cultura do nosso povo. E eu fiquei pensando, eu moro em Caeté, e o Morro Vermelho é tão perto, e o quanto essa riqueza cultural é importante, não só para a gente de Caeté, mas quiçá para o mundo. Então eu me senti muito o peso da responsabilidade de fazer um super trabalho, e eu tentei ser o mais fiel possível aos áudios que me foram mandados, escrever partitura nota por nota. Eu achei que o resultado ficou muito legal. Queria aqui agradecer a Thelma, ao projeto da Lei Aldir Blanc, que pôde viabilizar um projeto tão bonito e rico como esse. Eu fiquei muito orgulhoso de ter participado. Aquele abraço. Ô lua dente, mandei fazer pra nós beber. Ô lua dente, mandei fazer pra nós beber. Ô lua dente. Ô, gente, bacana demais. Palmas. Muito legal, gente, bacana. Acho que agora nós estamos terminando, né? Alguém vai finalizar, dar alguma palavra? Isso. Quer despedir? Tô com a dimensão ainda, desculpa. Sim. Eu queria agradecer. O papo tá bom. Eu falei que o pessoal lá, não, 6 horas eu tô aí. Já é 6h40, meu telefone tá tocando aqui, mas o papo tá bom, eu tô empolgando aqui. Parou ali, olha lá. É, 6h34. Eu vou finalizar aqui minha participação, pedir desculpa por não poder ficar até o final, né? Mas foi muito bom, tanto é que eu estou aqui há mais de meia hora do meu combinado lá com o pessoal, mas o pessoal vai entender, o prefeito vai entender também, né? Estou aqui por uma boa causa. Agradecer ao Josélio, a Magnólia, todos vocês, Vanderlei, Thelma, Getúlio, Yara, Ana, Alberto, Ione, desculpa, e todos que por aqui passaram, né?
É uma honra estar aqui, junto de tantos fazedores de cultura aqui da cidade, né? Que fazem tão bem, por sinal. Vanderlei, na qual já foi um segundo pai para mim, né, Vanderlei? Se eu sou músico hoje, muito é pelo João, filho do Vanderlei. Vivia lá na casa do Vanderlei, aprendi a tocar algumas coisas lá com o João, me emprestava instrumento quando eu não tinha. Então, o Vanderlei faz parte disso aí, né? Você tinha feito uma pergunta para mim, antes do Paulo, né? Do Paulo entrar na participação dele. Eu acho que o rock, se tornando um patrimônio material nacional, vai abrir portas para vários municípios, né? A gente pode usar isso como jurisprudência, né, para a gente fortalecer ainda mais o rock dentro da cidade. O Rock Day, o maior desafio dele, que eu enxergo, é melhorar cada edição. E a gente tem conseguido fazer isso desde 2017, né? Podem perceber que a cada edição ele vai melhorando, a gente vai incrementando algumas coisas. Teve coisa que eu pensei para fazer esse ano, eu falei, não, vou segurar que eu vou fazer ano que vem, porque senão eu gasto tudo agora, chegando que vem, vou ficar sem novidade, né? Mas eu estou aqui, o Paulo está falando, eu estou ouvindo essa questão de mescla de rock com outros gêneros, isso mesmo pode ser uma novidade para as próximas edições, né? Então, quando você me pergunta se há possibilidade, a resposta é positiva, até porque isso só vem a fortalecer não somente o rock na cidade, como o evento, né? Hoje, o Rock Day, vou aqui parafrasear um relato de um músico que participou do Rock Day, músico de Belo Horizonte, que participa dos principais músicos da cena rock de BH, que ele disse que, eu fiquei até surpreendido, lisonjeado, que ele disse que o Rock Day hoje é um dos principais eventos de rock da região, né? Você pode pegar eventos aí de Belo Horizonte, né? Lógico que a proporção é outra, mas a gente tem uma relevância, sim, e o nosso é público, né? Tem muitos lá que são pagos, né? E eu fiquei super lisonjeado, já recebemos, até depois do sucesso que foi esse ano, nós recebemos visitas de outros gestores de outras cidades, para entender um pouco melhor sobre o evento, para levar para a cidade, né? Para outras cidades. Então, isso para mim é motivo de alegria, é como se fosse, sabe, um filho, que você tem orgulho do filho, é tipo isso, né? E eu agradeço a todos que constroem junto comigo esse evento, né? Muito obrigado. Nós agradecemos, Darlan, sua presença, né? E as palavras aqui, em torno, né, da temática aí, da música, que todo mundo ama, gosta muito, os músicos aqui, o Getúlio, o Alberto, Magnólia, nossa batera. Muito obrigado pela sua presença. Isso é a importância dele em Caeté. Vamos lá. Agora eu emocionei de verdade. Por quê? O Quarta Dimensão começa muito antes, a história do Quarta começa muito antes da banda. A dona Otávia, que é a mãe dos meninos, era a melhor amiga da minha mãe. E o Braulio, que era o pai dos meninos, era o melhor amigo do meu pai. E o baterista da banda era meu primo primeiro. Então, tipo assim, a minha experiência com Quarta Dimensão foi em 1987, quando eles estavam lançando o disco Boatos no Poliesportivo. Eu tinha 6 anos de idade e quando eu cheguei no Poliesportivo, o meu primo era o baterista, meu primo primeiro, o In Memória Eliseu, já falecido, que é filho da minha tia Didica, irmã da minha mãe, então meu primo primeiro. E eu fui nesse show em 87, e eu lembro que quando eu entrei no Poliesportivo, que eu vi o palco, que eu vi bateria, que eles têm montado, luz, em 87 eu falei pro meu pai, vou ser músico. Eu acho que deve ter arrependido tanto de ter me levado esse dia. Eu acho que não deve ter um dia que ele não arrependeu. Mas em 87 eu nunca recuei um passo para trás. Nunca fiz outra coisa. Eu decidi ser músico. Minha mãe tá assim, você é doido? Eu já queria parar de estudar já. Você é doido, filho. Você vai me dar um diploma, pelo menos, né?
E eu dei o diploma, passei no concurso público e não adiantou nada. Continuei com a música. Mas voltando, então a minha infância foi toda regada nos ensaios do Quarta Dimensão, e a gente torcia para as coisas quebrar. Para quebrar um prato, que eles davam o prato para a gente, quebrava uma baqueta, dava baqueta para a gente. A gente vivia do resto do Quarta Dimensão com orgulho, porque se a gente voltar, não era liberado a importação, acho que todo mundo aqui lembra, né? Até 94 não entrava nada importado no Brasil. Então, por exemplo, se você quisesse ter um instrumento musical, ou era um horrível, feito assim no canivete, né, que tem as marcas tonantes, né? Aquilo é quase uma arma, né, nem considerado instrumento. Ou se tinha alguém que trazia no contrabando. E o Quarta Dimensão foi a primeira vez que a gente viu instrumento importado. Então eu lembro que eu via eles tocando, ensaiando, mas descia baba na boca assim, tal. E eu e o Braulinho montamos uma banda que vivia dos restos do Quarta Dimensão. E no meu aniversário de 12 anos, eu tenho a foto, se você olhar no meu Facebook, tem a foto desse dia. Tinha um negócio que chamava canhão de luz. Então eles queimavam, quando queimava tinha que jogar fora. Eles davam o canhão pra gente, a gente aí colocava uma lâmpada lá dentro. Era muito engraçado. Essa foto é o resto do Quarta Dimensão. Tudo que eles jogavam fora tá nessa foto. A caixa, o prato, tudo que tem na foto é resto. Então, a minha vida se entrelaça com a deles. O Braulinho, que é o irmão mais novo deles, é meu amigo, assim, eu não lembro de quando que a gente não foi, porque tem foto, as férias, as nossas famílias passavam juntas. Minha mãe cuidou até da mãe dele quando ela estava doente, então a amizade que é muito mais do que o Quarta Dimensão. Eu fui literalmente criado lá. Eu fui no lançamento de todos os, falando alto, de todos os discos. Esse clipe que passa aí, que foi gravado também no Palácio das Artes, eu estava na plateia. Então, aí dá para você ter ideia do que é o Quarta Dimensão na minha vida. Agora eu quero tentar falar o que é o Quarta Dimensão para Caeté. O Quarta Dimensão era uma banda, eu lembro que na festa de 15 de agosto, que é uma festa que infelizmente acabou em Caeté, mas quem viveu essa festa sabe a magnitude que era. Primeiro que era o lugar que todo mundo... eu toquei... A gente ficava contando os dias para chegar ao 15 de agosto. Eu já toquei em várias, né? Como diz o Will, festa de Nossa Senhora da Padroeira. Teve um ano que o Will tocou em todas as bandas. Teve 18 bandas, ele tocou nas 18. Mas a festa de 15 de agosto era fantástica. E esse ano de 1992, eu não vou esquecer nunca. E o Braulinho caiu do palco, quebrou a cabeça. Não sei se vocês lembram desse episódio. Eu lembro que tinha gente da Igreja Matriz até para cima do Zumico. Você não via um espaço. E também em memória, o pai dos meninos, que era o Braulio, o Quarta Dimensão tinha um acervo gigante de fita de vídeo. Então você ia na casa deles lá, eles tinham um armário gigante com show do Quarta Dimensão, na inauguração da prefeitura de não sei o que lá. E eu copiei algumas fitas dessa para mim. E um dia eu cheguei lá, o Braulio, cadê as fitas? Liguei para um, Tatá, você quer? Não quero. Mano, não quero, eu pus no lixo. Falei, você é louco? Julgou. E o Quarta Dimensão, meu primo chegou a sair do Quarta Dimensão e montou uma banda que também foi muito importante, que é o Porta-Voz. Né, uma banda que foi muito importante, que meio que eles queriam rivalizar. Meu primo ficou um pouquinho chateado e falou, vamos montar uma banda para arrebentar com a Dimensão. E trouxe músicos do Espírito Santo. E tinha sede. Vocês lembram disso? De tudo que eu estou falando? Eles tinham a sede do Porta-Voz, que era a minha segunda casa. Agora eu já tinha 2 lugares para ficar torcendo para as coisas quebrar. Que era por isso que eu sou apaixonado com o instrumento, porque eu não tinha. Não é até pecado falar isso, mas eu falo assim, era muito difícil na época ter um instrumento bom. E foi isso, o meu primo saiu do Quarta Dimensão, o Quarta Dimensão seguiu com o baterista contratado, e o Quarta Dimensão continuou fazendo parte da minha vida até quando eles terminaram. Eu acho que eles terminaram por volta de 95, 96. E eles eram tão grandes, mas tão grandes, que eles tinham 3 anos de agenda fechada para frente. Então eles, vamos parar de tocar? Vão. Tinha 3 anos de show para frente.
e eles recrutaram os músicos locais. Aí eu já tocava profissionalmente. Aí eu lembro que o Porta-Voz foi uma das bandas que cumpriu essas agendas do Quarta Dimensão. E eu fiz muito show que era para ser do Quarta Dimensão. Foi muito show. Então, até nisso. E para concluir, já falei demais, espero que vocês tenham tido uma noção. Acho que quem viveu, o pessoal que está aqui, que viveu o Quarta Dimensão, pode entender um pouquinho da magia que eles tinham. Quarta Dimensão era o RPM de Caeté. Eu lembro dos outros rasgando. Eu lembro dos outros rasgando a camisa do Tatá. Cara. E o Tatá, ele sempre foi exótico, cabelo amarelo. Era. Eu lembro que teve um show que me rasgou a roupa. Eu falei, bicho, é o RPM de Caeté. Beatles. É o Beatles. O mais perto que Caeté teve de Beatlemania foi a Quarta Dimensão. E quem vocês viveram? E para fechar, recentemente no meu disco, eu chamei o Marco, que é uma composição que ele não sei julgar, que tem tudo a ver até com a minha vida, que eu também não sei julgar. Mas era uma música do Quarta Dimensão, não lançou. Então, como o meu disco era muito passional, ele abre com a minha filha e termina com a minha mãe, eu queria que tivesse o cara que foi o motivo de eu tô aqui agora, com esse microfone na mão, por causa dele. Por causa do Quarta Dimensão. Eu tenho certeza que se meu pai tivesse, hoje eu tô com dor de cabeça, eu não vou no código esportivo, eu não seria músico. Certeza disso. Então minha decisão foi por causa dele, e eu quis colocar uma música dele no meu disco, que chama Eu Não Sei Julgar. É o disco que chama Magno, tá disponível em todas as plataformas, e eu chamei o Marco para cantar uma música do Quarta Dimensão que nunca tinha sido lançado. Então é isso, tentei resumir um pouquinho a Quarta Dimensão. Esse clipe, essa imagem que tá passando aí, ó, eu tava lá a gente contou uma história engraçada desse baixo. Isso daí foi no Palácio das Artes. Esse baixo era um baixo Ibanez, hoje é um baixo barato. Mas na época, eles venderam um apartamento com esse baixo. E eu lembro que eu assisti um show. Eu falei, esse baixo vai ser meu, esse baixo vai ser meu, esse baixo vai ser meu, esse baixo vai ser meu. Aí, vai escutando. Ele vendeu o baixo pro Wilton Uriza, que vendeu o baixo pro Wilton. Aí a vida deu as voltas que ela dá, né? Quando eu melhorei de dinheiro, falei, não, agora eu quero aquele baixo. E o pelo amor de Deus, cadê aquele baixo? Eu quero aquele que eu trabalho, não quero outro, não, eu quero aquele. Aí eu vou tentar resumir a história. Roberto, você não sabe o que aconteceu com esse baixo. A gente estava ensaiando, não vou citar nomes, não. Tinha um baterista que estava devendo os outros. Chegou, os outros armados para comprar o baterista. O baterista levou o baixo embora. Se você estiver escutando esse vídeo, eu conto esse baixo com sua mão. Eu sei certinho todos os detalhes desse baixo. E é um sonho da minha vida esse baixo. Se você estiver escutando, é só chance de mim. Paga o valor da tabela fixa. Esse baixo que ele está usando aí, o Marco Aú. Então, esse clipe aí passou na MTV, foi vinculado na MTV. Eu lembro que eu assisti esse clipe na MTV. Eles gravaram na Serra, né? E a gente tá falando de... Isso daí deve ser 94, se não me engano. Tinha câmera digital, você gravar um clipe era um preço numa casa, um carro zero. Então, eles... Na cronologia, essa época, eu acho que foi a época que eles já estavam... Tanto é que essa música, Acorda BH, que eles tocaram, eles tinham gravado no outro disco. E para esse clipe eles mudaram o arranjo todo. Então aí já é o finalzinho deles. Essa música que eles vão tocar agora, tá no meu disco. Mas lógico, com outro arranjo, né? Mas essa música aí que eles vão tocar. Beto, bacana demais essa história. Sensacional. O Quarta Dimensão marcou, né? O panorama musical de Minas, da cidade, né? E vamos passar o clipe aí, José? É essa a história? Entendi. Vejo teus olhos na foto, vejo o tempo do vidro, ouço a cruz e a espada que gostava tanto e agora me faz querer fumar, querer beber, mas porque gosto. Aí, pessoal, todo mundo tinha cabelo na época. Hoje,
Mas eles marcaram. E outras bandas também de Caeté, né? Que surgiram sob influência deles, né? Muitas bandas sob influência deles, bem lindas mesmo. O Quarta Dimensão, eles tinham um padrão de qualidade que era muito alto para a época. Era muito alto. Chegar no... Porque, igual eu falei, a gente não consegue entender o Quarta Dimensão com a cabeça de hoje. Você não consegue entender. Hoje você vai no YouTube e você pede lá, me ensina a tocar tal música. Eles tinham uma execução perfeita em 85. Você pegar vídeos dele, o vocal, os três irmãos, eles cantavam assim. Tá um absurdo cantando, né? Mas os três cantando juntos, eu vi eles tocando uma música, Hey Jude, Beatles. Impressionante. Então o nível era muito alto para a época. Era uma banda eu posso falar isso sem medo de errar. Em 85 ninguém alcançava esses caras, não. Era um nível inalcançável. Em todos os aspectos de estrutura, de saber tocar bem. Eles tocavam bem, cantavam bem. Eles viajavam com caminhão, com som próprio, instrumentos importados. Isso numa época que nem existia importação no Brasil. Então tem que tirar o chapéu para esses caras. Interessante também a questão da formação musical, né? Eles tinham uma base musical, tocaram em banda de música. Tanto é que quando o Quarta Dimensão acabou, o Tatá formou em regência, o Marco formou em composição, são os cursos maiores de música, né? São 6 anos. Música é a única profissão, a única no planeta, que para você entrar na faculdade você tem que ser um monstro. Eu nunca vi um dentista entrar, o cara já viu o dentista entrar e saber alguma coisa de dente? Mas não, o músico para entrar na faculdade ele já tem que ser outra profissão. E eles formaram nos cursos mais difíceis, né? Então, eu acho que tem que tirar o chapéu para eles. Eu reverencio toda vez que eu vejo. Peço bênção para eles mesmo, sem dó. Isso aí, muito bacana. Nós vamos caminhar agora para a finalização. Tudo bem, então vamos lá. Então vamos lá, gente. Isso tudo, o Dr. Braulio, o pai deles, tinha lá os VHS desses shows todos aí. Esse baterista é o André, um baterista violentíssimo. Quando o meu primo saiu, o baterista passou a ser contratado, né? E era um baterista muito bom. Uma coisa que eu não sabia, que gravou o disco deles era o Mário Castelo, que era um baterista. Fui saber isso muito depois. Tocava com Beto Guedes, baterista famosão de Loborges. Gravou aquele disco Via Láctea do Loborges. É um batera muito bom, de BH, já falecido também. Você conhece o DJ baiano, o José? Golgan, esse cara, direção musical, Golgan, esse cara a banda dele mais famosa é aquela Sgt. Pepper's, ganhou não sei quantas vezes uma cover dos Beatles. Golgan, um dos caras que eu convido mais impressionante que eu já conheci na minha vida, era o Golgan. Essa é Rodoviária. Rodoviária, essa música ele deu. O baixo lá. Toda hora aparece esse baixo. Eu tenho esperança que o cara tá assistindo essa live. Essa música é do Eliseu, meu primo. Rodoviária no centro da cidade. Cara, essa música é de 86. Eles tocaram nesse dia que eu fui. Essa música foi hit, né? Lembra? Foi hit. Rodoviária, que coisa mais precária. Que bando de inocentes que vem pra esse lugar. Um formigueiro de gente indecisa, de gente que precisa trabalhar. Um formigueiro de Esse disco não foi por gravadora, eles pagaram o disco. Imagina que ia ser... Vamos voltar no tempo pra vocês entenderem. A gente estava falando um pouco mais cedo da arte, né?
Imagina quanto que custava você gravar um disco em 86, sem verba pública, sem nada, absolutamente nada. Gravador, porque quem detinha o monopólio era a gravadora, né? Gravadora, ou você tinha gravadora ou sem nada. Não é igual hoje que uma criança com cachorro grava música. Nessa época, não. E eles pagaram uma grana para gravar. Eu lembro que o segundo disco chama O Poço. E foi gravado no estúdio do Yahoo, no Rio de Janeiro. Então, imagina, eles foram lá para o Rio de Janeiro, gravaram no estúdio, bancando. Cara, tinha uma caixa na casa do Dr. Braulio, tudo fechado, lacrado, eles viram lá. Ete tem. Esses shows aí é nem para esportivo. Comentar sobre isso de gravar, né, como era caro, eu me lembro de uma banda autoral que eu participei, que é a primeira banda que eu fiz, e foi absurdamente caro gravar uma fitinha. A famosa fita demo, né? A famosa fita demo, exatamente. Banda Loop. Beijo aí pra todo mundo da Banda Loop, que eu morro de saudade da galera. Eu fui ver o processo, eu vi o processo de início da gravação digital, né? Quando começou o Pro Tools, mas já foi 2000, né? 10 anos depois da banda. Era gravação analógica. A gravação levou muito tempo para... Não, isso para a época. Hoje, é igual eu falei, não adianta olhar o quarto dimensão com a cabeça de hoje. Não adianta, não. Você tem que entender o contexto. Ah lá, aquela foto, por último, lá era do pós-esportivo. O que você achou, Ione? Fala aí. Puxa o microfone para ela, vai lá. Não, fala aí, Ione. Não, fala aí, Ione. Suas impressões. Bom, gente, esse encontro aqui hoje no Festival de Culturas Populares de Caeté, uma das coisas mais ricas que eu vi acontecer, as falas, os depoimentos, a sensibilidade coletiva dos encontros, unindo pessoas, valores. A gente entende o que é o coletivo, é a contribuição, assim, uma soma de riquezas enormes. Então, eu achei assim, eu queria que ficasse até amanhã, né? Realmente uma coisa maravilhosa e ajuda. Eu acho que esse movimento tem que inteirar mais rodas de conversa para a pessoa entender o que é um coletivo e o que um edital pode proporcionar. Riquíssimo, sabe? Eu me senti bem demais, eu parabenizo a todos e imperdível esse convite, viu? Isso tem que ser feito mais vezes, inclusive ter patrocínio. José e Magnólia que fizeram um trabalho incrível. Isso tem que ser levado adiante. Principalmente também com os jovens, né, Magno? Os grupos saberem, porque os jovens não estão sendo despertados para essa essência que mora neles, como a menina aqui. Então fica uma coisa muito rasa e sem propósito, que vai disparando outros mecanismos. Então, acho assim que isso é valioso demais. É tocar a alma de uma forma que todos possam participar, né? Muito obrigado, maravilhoso. Oi. Aí, ó, eu vou só falar sobre uma coisa. Como é que eu vou ficar aqui? Deixa eu passar para o lado de cá. Não, é porque eu vou ler aqui. Eu vou ler uma coisa que está aqui, porque eu tinha sido divulgado que hoje a gente faria o lançamento, né, o que está como atividade integrada. Então está lá, Caravana Casarão das Artes, registro e pesquisa. Nós estamos fazendo desde a semana passada um registro em vídeo, né? Não é um material pronto, acabado, é só um registro, é só ir lá e captar as imagens, né, para preservação e futuro uso do aluá, da feitura, né, dessa beberragem, dessa bebida, que é o aluá. Então, nós fizemos captação semana passada, fizemos hoje e vamos fazer amanhã na festa do aluá. Isso é uma das coisas da caravana. E a outra é o Mini Censo da Cultura, que está previsto para o mês que vem,
a gente faria o lançamento hoje, mas o documento não está ainda da forma que a gente quer, mas logo, logo nós vamos soltar o documento para o preenchimento, né, o Minicenso, considerando o audiovisual, o cinema, a literatura e a música em Caeté. É uma primeira experiência para se tentar compreender um pouco melhor o que são essas 3 áreas na cidade e a gente fazer uma proposta de política pública, né? Então, para esse Festival de Culturas Populares, eu priorizei tentar fazer parcerias que envolvessem entidades governamentais, o poder público, porque um dos objetivos é a gente desenvolver política pública. É uma das coisas que os fazedores de cultura fazem e que, às vezes, os municípios não acolhem. A gente faz o papel do município e, às vezes, o município não reconhece isso. Então, eu fui para a via de fazer uma parceria, não teve apoio financeiro, ter a chancela, ter a participação, né, e agradeço as pessoas que vieram, né, representantes do museu, da Fundação Casa de Cultura, da Secretaria de Cultura, né, isso é importante para o trabalho que a gente faz e para o que a gente quer estar fazendo pela cidade. Então, nos próximos dias, nós vamos estar lançando, então, o Censo da Cultura, que aí vai estar virtual, e também um dia na prefeitura, e agora vai me faltar o nome é o serviço distrital, está escrito também, que é Avante Caeté. Os postos avançados distrital, o Avante Caeté. Então, nós vamos estar nos 5 postos avançados distrital, Avante Caeté, e na prefeitura, logo no início do próximo mês. Tá? Fazendo projeção de alguns dos filmes, né, ligados ao patrimônio e ajudando no preenchimento do censo. Duvide. Como que vai funcionar esse mini-censo da cultura? Vai ser uma plataforma onde... Uma planilha Forms de preenchimento super simples. Eu vou estar com um computador, quem não tiver uma conta, aquela questão de logar. Aí eu vou fazer logado na minha conta, mas colocando todos os dados da pessoa. Aí tem nome, identificação, forma de localizar, né? Nessa primeira versão não tem georreferenciamento e geoindexação, mas temos o objetivo futuro também de incluir, né? Por enquanto é levantar dados e quantificar. Talvez, num segundo momento, propor, talvez em parceria com o poder público local, né, fazer também uma qualificação. Então, primeiro, levantar esses primeiros dados nessas 3 áreas, né? De uma forma muito simples, é uma planilha. Eu tinha pensado um trabalho com 3 planilhas, uma para cada área, mas Magnólia mesmo sugeriu que fosse feito tudo em uma planilha só. Então, é um documento. Tem algumas coisas que eu até me baseei no documento que o Setorial Cultura Rock soltou há pouco tempo, fazendo uma pesquisa sobre o rock, né, em nível nacional, e então é um pouco nessa pegada, assim, um documento simples de preenchimento rápido, intuitivo, né, e para a gente levantar esses primeiros dados e fazer uma proposta. Eu acho que está um momento muito, 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 muito bom. Por quê? Porque algumas experiências que estão sendo feitas na cidade, elas estão frutificando, igual é o Rock Day. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que aproveitar isso. Então, não é que a gente, às vezes, eu tenho a melhor ideia. Não, eu tenho que ter a ideia que também está funcionando. Adianta, eu quero falar de uma outra coisa. Não, a cidade já está vibrando isso. Né? A Semana de Livro no Museu, eu fiquei super feliz, surpreso. Igualmente a ADERC, né, que agora está passando aí pela mudança de nome, mas de reunir os escritores da cidade. Então, a gente tem que dar voz, né? Vamos dizer, para quem já está gritando. Sim. Né? Mas vou dar o microfone, o megafone para quem está gritando, aí você vai dar para o mudo não vai falar, né? Então é aquilo, né? Tem até uma coisa da cultura popular que fala, né? O menino é bom em matemática e fraco em português. Você arruma um professor de quê para ele? Português, né? De matemática. Porque aí ele vai virar um gênio da matemática. Se arrumar de português, ele vai seguir mediano em tudo. É uma brincadeira, claro, sim, né? Mas é um pouco nessa pegada. Eu já me excedi, eu gosto bastante de fazer, mas agora vamos para o Getúlio aqui. Fiquei pensando assim,
Que dó eu não ter tido tempo para tirar uma música do Quarta Dimensão. Eu fui ouvir falar da banda através do Alberto, há muitos anos atrás, não conhecia, e aí, na hora que você falou do documentário, dessa coisa toda de trazer esse resgate da memória da banda, é o que foi falado aqui, né? A gente não tem ideia do tamanho, da dimensão mesmo dos caras, né? E aí vou pegar o gancho na fala lá do Paulo, falando do rock de Brasília, né? Dessa fase aí que a gente, os mais saidinhos aqui, aproveitaram bastante. Contra todos e contra ninguém, tudo quase sempre, nunca tanto diz. Estou só esperando o que vai acontecer. Uou! Tenho pedra nos sapatos, onde os carros estão estacionados, andando por ruas quase escuras, ruas passam. Contra todos e contra ninguém, quase sempre, nunca tanto diz. Só da minha frente que agora eu quero ver. Uou! Já não me importam os seus atos, onde os carros estão estacionados, andando por ruas quase escuras, ruas passam. A rua tem cheiro de gasolina e óleo diesel. Por toda a plataforma, você não vê a torre. Uou, 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 uou. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas temos muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue amargo e tão sério. Selvagem. Ainda lembro aquela noite só porque eu cheguei mais tarde. Ainda arde na lembrança de te ver ali tão contrariada. Meu bem, será que você não vê, não ouve nada? Só o passado rondando minha cama feito alma penada. Vive me dizendo que o pecado mora ao lado. Por favor, não entre nessa, porque um dia ainda te explico direito. Eu sei, esse caso tá meio mal contado, mas você pode ter certeza, nosso amor é quase sempre perfeito. Eu só faço com você, só quero com você, só gosto com você. Adivinha o quê?
pode seguir a sua estrela, seu brinquedo que está. Fantasia de segredo, só pode um dia chegar. Seu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. Paraíso perigoso, na palma da tua mão mostrou. Porque só faço com você, só quero com você, só gosto com você. Adivinha o quê? Porque eu só faço com você, só quero com você, só gosto com você. Adivinha o quê? Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisa medo, não. Não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo, não. Não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Vocês não vão saber. Mas agora eu sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês. Sou do mundo, sou Minas Gerais. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo, não. Não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber. Mas agora eu sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês. Sou do mundo, sou Minas Gerais. Não precisa medo, não. Não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha, eu não posso mais fugir. Os cabelos enrolados, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. E a verdade é que você e todo brasileiro tem sangue crioulo, tem cabelo duro. Ó, Black Power lá, ó. E sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo. Ó, o Quarteirão do Sol chegando aí, galera, ó. Josélio na área. Sarará crioulo, oh, oh. Sarará crioulo, oh, 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 oh. Maria raiou,
oba, oba, oba. Oh, 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 Maria, oh, oba, oba, oba. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar, pois o trem tá animado e eu quero é dançar, que nem José. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto. Mais que nada, samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, 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 Maria, oh, oba, oba, oba. Oh, 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 Maria, oh, oba, oba, oba. Baby. Dê-me seu dinheiro que eu quero viver, dê-me seu relógio que eu quero saber quanto tempo passa para te esquecer, quanto vale o homem para amar você. Minha profissão é suja e vulgar, e quero um pagamento para me deitar junto com você, estrangular meu riso. Dê-me seu amor, pois dele não preciso. Oh, 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 baby, 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 baby. Whoa, 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 whoa. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Whoa, 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 whoa. Espero para ver se você vem. Não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem que ser feliz por ser amado por alguém. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Eu espero ficar o mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar. Vou pedir pra você voltar, tchururu. Vou pedir pra você ficar, eu te amo. Eu te quero bem. Vamos, Lelê! Vou pedir pra você voltar, tchururu. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Thelma! A semana inteira fiquei esperando a Magnólia. Tô rindo, pra te ver cantando Josélio. Quando a gente ama, Joane, dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, diga ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Valeu, gente, obrigado. Fechou com 10? José, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Fechou com 10? Oh, que maravilha, muito bom. Obrigado pelo convite e oportunidade. Vocês são maravilhosos. Precisando, contem comigo. Uma saideira? Então vamos fazer um momento mais reflexivo, então.
Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca e as pessoas andam tristes. Meus amigos são amigos de ninguém. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui, pode sair. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui, pode sair. Adeus. Um público que escuta até a última nota é um público que a gente tem que tirar o chapéu.